a gente ainda tem uma guarda municipal que eu considero ainda muito despreparada. Eu acho que eles vão colocando empecilhos. Tem que ter diálogo, tem que conversar mais, as coisas têm que ser menos burocráticas. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai ver o número de homicídios crescendo. A gente não se sente mais seguro em Belo Horizonte. A gente não pode deixar que Minas Gerais vire novo Rio de Janeiro. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje não é um dos principais nomes do cenário político, mas sim da nossa editoria de cidades. Aline Diniz, editora adjunta, está aqui conosco. Oi, Aline, seja muito bem-vinda à FM O Tempo. Obrigada, bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia, Ibrahim. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Aline. Bom ter você aqui, viu? Muito obrigada. Seja bem-vinda. Bom, Aline, ontem na nossa conversa com a Tati Lagoa, sua parceira e companheira do dia a dia lá em cidades, a gente abordou alguns dos temas importantes que a gente viu nos últimos 4 anos saírem do dia a dia, da boca dos cidadãos, pararem nas páginas das nossas publicações, no portal, do jornal, aqui também da FM O Tempo. Mas eu queria aprofundar um pouco mais com você o que a gente pode tratar do ponto de vista de segurança pública. É claro, sempre é preciso fazer ressalva, não é uma competência exclusiva da Prefeitura de Belo Horizonte ou de qualquer prefeito, mas ele tem uma ação, seja política, seja de ver o problema à sua frente, muito relevante. Aline, esse é o principal problema ou está na lista dos principais problemas com os quais tivemos uma piora do cenário se a gente olhar para os últimos 4 anos, e o que é que hoje chama muito a atenção? De acordo com uma pesquisa Datatempo que a gente fez aí, divulgou no dia 12 de setembro, a segurança pública, ela é a terceira preocupação, né, aí dos belo-horizontinos. Se a gente juntar todas as preocupações ali relacionadas, né, com a segurança pública, ela sobe mais ainda, né? Não somente com a criminalidade, mas também com relação a essa questão assim de se sentir seguro. Eu acho que essa é a principal questão, sabe, Ibrahim? A gente não se sente mais seguro em Belo Horizonte. Talvez nesses 4 anos, o que mais aumentou foi a sensação de insegurança, que é relatada pelos nossos ouvintes, né, pelos nossos internautas, e que a gente estampa aí nas páginas dos jornais todos os dias. A gente não está seguro nas ruas, né? As mulheres, principalmente, né? Você se sente segura, Thalita, quando você anda à noite nas ruas, seja de Belo Horizonte ou da região metropolitana? Né? Então, assim, eu acho que essa sensação de insegurança, ela está escalonando, digamos assim, nos últimos 4 anos. Aline, você tem uma bagagem muito rica, né, em experiência, não só como editora adjunta hoje na editoria de cidades, mas como repórter, né? Uma repórter experiente aqui que a gente tem. E sempre relatou muitos casos relacionados à violência. Quando a gente decidiu dividir os assuntos com você e com a Tati, logo a gente falou, né, Guilherme? Vamos colocar a Aline para falar sobre violência, porque é de fato um assunto que a gente percebe que você domina e muito, exatamente por essa experiência. Mas pensando nos últimos anos em Belo Horizonte, já que a gente está trazendo um cenário, um panorama, assim, daquilo que precisa ser melhorado na cidade, o que você sentiu? Conversando com seus colegas, cobrindo as páginas dos jornais, cobrindo o noticiário policial, o que você sente dos últimos anos para cá em BH? Eu sinto que Belo Horizonte não teve melhora com relação à segurança municipal, né? Que quando a gente fala da guarda municipal, nas portas das escolas, nos ônibus, né? A gente falou diversas vezes aí da questão das mulheres sendo assediadas dentro dos ônibus, dentro do metrô, né? Ataques aí em escolas, na porta das escolas. E eu não sinto que houve uma melhoria na questão dessa gestão. Como o Ibrahim falou no início do programa, é lógico que a segurança pública ela é até mais de competência do Estado do que do município. Mas o município ele tem alguma competência, principalmente aí nas escolas, né, dentro dos ônibus, nos equipamentos públicos, nas praças, nos parques. E eu não vejo melhora nisso. Eu vejo piora. Né? A gente tem mais insegurança por causa do aumento dos moradores em situação de rua, que, né, ocorre em Belo Horizonte. É uma situação
situação e eu não vejo políticas públicas sendo apresentadas para que esse cenário melhore e para que a gente tenha mais segurança nas escolas e em diversos outros locais. Eu vejo, assim, e aí é engraçado porque todos a maioria dos candidatos, eles falam, a gente tem que aumentar o efetivo, a gente tem que aumentar o efetivo. Só que pela minha análise, pela minha vivência, eu não acho que isso resolve por si só. O que a gente tem que aumentar é a inteligência. O que a gente tem que aumentar é o diálogo. Sabe, Thalita? O que a gente precisa melhorar é o diálogo entre o prefeito ou a prefeita de Belo Horizonte com o prefeito ou prefeita de Contagem, de Betim, das outras cidades da região metropolitana e com o governador. A gente precisa que a Guarda Municipal, que a Polícia Civil e a Polícia Militar trabalhem juntas. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai ver o número de homicídios crescendo, o número de assalto a residências aí que está crescendo muito. A gente, viu nas últimas semanas assaltos no Belvedere, que as pessoas estão usando roupa de ginástica, se passando ali por pessoas que estão praticando exercícios físicos para roubar residências. Então, assim, enquanto a gente não dialoga e não une essas forças de segurança, e aí a gente fica pensando só, vamos contratar, essa é a única propaganda, os criminosos estão cada dia mais criativos aí, Então, a gente não está conseguindo acompanhar aí essa criatividade, digamos assim, dos criminosos que estão cada vez mais audaciosos mesmo. Aline, criminalidade de maneira geral, às vezes é tratado num pacote como se tudo fosse apenas crime. Mas é importante, até os especialistas em segurança pública o dizem, a gente dividir coisas e modalidades de crime. Você mencionou furtos e roubos, você mencionou homicídios, e eu queria tocar num ponto específico que tem a ver com feminicídio. Sim. Porque ele necessita de uma especificidade muito clara de quem está lidando com aquilo, seja do policial militar, seja do guarda municipal que faz um primeiro atendimento, seja de quem atende aquela ocorrência e consegue identificar que aquilo é um problema dessa natureza. Uma prefeitura, por exemplo, tem ferramentas para lidar com isso. E qual é o tamanho deste problema quando a gente olha para os últimos anos? Eu estou olhando sem olhar para o número, tá? A minha percepção é de que esse crime ficou cada vez mais evidente. Hoje a gente consegue qualificar muito claramente quando temos um crime que é apenas pela condição de ser uma mulher do outro lado do agressor ou daquela agressão. Qual é o tamanho desse problema em Belo Horizonte? Enorme, porque assim, a tecnologia que é usada é o WhatsApp, Assim, o que a gente tem de fato? A gente tem câmeras e a gente tem o WhatsApp. A gente tem pessoas olhando para dentro de casa, gente? Feminicídio, ele é um crime que acontece dentro de casa, Então, assim, é o marido que mata a mulher, é o pai, então ele tá nesse âmbito familiar. A gente tem a patrulha aí doméstica, da Guarda Municipal, mas o que eu acho que precisa, primeiro, política pública. A gente não tem política pública efetiva, eficaz. A gente não vê a Prefeitura de Belo Horizonte ou da região metropolitana, nenhuma dessas prefeituras, falando sobre isso, conscientizando e ajudando essas mulheres a conseguir quebrar essa questão. Porque o feminicídio, ele é o resultado final de uma falha que é enorme, A mulher, ela não teve condições de se bancar, de ter um trabalho digno, de receber um salário bom. Ela, às vezes, mora num local, num aglomerado, numa comunidade mais pobre, sem transporte público, sem saúde. Então, a gente junta um combo de problemas e aí a mulher fica ali naquela situação que, às vezes, é de agressão, não consegue se libertar e acaba sendo morta. E a gente, inclusive, tem registrado ali nos últimos anos, acho que já há algum tempo, alguns casos também que têm fugido única e exclusivamente desse espaço que você mencionou dos aglomerados. O que a gente viu de casos, por exemplo, Sim. envolvendo promotores de justiça, Claro. envolvendo gente de outras camadas sociais, dão a medida, me parece, do tamanho deste problema. As respostas, na sua avaliação e naquilo que você vê no dia a dia, do que chega para a apuração dos nossos repórteres, ela está sendo dada de uma maneira muito sem modificar as lógicas de tentar coibir esse crime, é apenas entender, tá aí um feminicídio e sigamos assim. Sim, e a resposta é sempre assim, vamos fazer um novo concurso, vamos contratar mais pessoas, Isso não é resposta, isso não vai solucionar o problema. Não adianta, BH acho que tem 2.500 guardas municipais. Não adianta ter 3.000, 4.000, se a gente não tiver
questões de políticas públicas para que essas mulheres tenham acolhimento, né? Assim, como é que uma mulher dessa vai sair de casa e vai para onde? Né? A gente tinha que ter casas para receber essas mulheres, a gente tinha que ter oficinas para capacitar essas mulheres, né? Psicólogas para atender. Então, quando se pensa em segurança pública, eu acho que a questão é que falta diálogo entre as corporações e falta essa questão mesmo de pensar fora, né? Segurança pública não é só contratar e comprar mais armas, né? Segurança pública envolve políticas públicas em várias facetas, inclusive na escola, né, Brahim? A gente precisa começar a ensinar as nossas crianças, né, a questão do feminicídio, a questão da violência, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? Deixa eu lhe perguntar sobre um outro tipo de situação que está muito relacionado com a cobertura que a Editoria de Cidades faz no dia a dia. A gente está vendo um trânsito cada vez mais caótico na cidade e a gente tem visto a dificuldade que, primeiro, para a solução de acidentes de uma maneira mais rápida, ou seja, quando eles acontecem, é aquela impressão de todo mundo de que assim, a cidade para por inteiro se tivermos um acidente no anel rodoviário. A depender da gravidade dele e quase sempre interdita-se quase tudo na cidade e cria-se um grande problema. Isso está piorando, Aline? Quer dizer, cada vez mais nós estamos tendo também volumes de acidentes ou de problemas relacionados àquela coisa da trivialidade. Acontece, bate um carro numa casa, bate um carro num poste, tem um acidente de um abalroamento que acontece. As respostas que estão sendo dadas pelo poder público para melhorar a fluidez da cidade e diminuir esses impactos estão sendo modificadas de alguma maneira na sua avaliação? Não acho que estão sendo modificadas. Eu acho que cada vez mais a gente tem mais burocracia. Então, acontece um acidente no anel rodoviário, tomba uma carreta, né, assim, com milho, sei lá, um exemplo. E aí fica espalhado pela pista. A gente já teve casos de demorar 12 horas para retirar, né, a carreta ou o caminhão. No começo do ano nós tivemos aquela história do helicóptero, vocês lembram? Que decolou na Teresa Cristina, caiu ali logo depois no anel rodoviário. Ficou quase 24 horas, né? E com um problema de escoamento, inclusive, porque você não tinha vias alternativas ali. Não tinha. Geralmente a gente não tem, né? Em Belo Horizonte, vias alternativas. E aí o que acontece? É tanta burocracia? Não, porque não é o poder público que tem que tirar. Aí é a responsável pelo veículo e que demora para chegar, que é de outro estado. Então, assim, o que eu acho é que eles vão colocando empecilhos, né? Nunca é uma fluidez. Eu acho que a gestão pública, e passa por todos, né? A prefeitura, mesmo a secretaria aí com relação ao transporte e tudo, elas têm que se unir, gente, tem que ter diálogo, tem que conversar mais, as coisas têm que ser menos burocráticas, né? Eu acho que isso que atravanca tudo no final das contas, né? E assim, é isso, a falta de diálogo, né? Cada vez mais, ou sempre que a gente conversa aqui com especialistas, ontem a gente, na temporada, ou no episódio do Tempo de Eleições, que vai ao ar hoje, né, Guilherme? Inclusive, o podcast disponível aí nas plataformas de tocadores de áudio, nós conversamos com um professor especialista em mobilidade urbana, né, Guilherme? Daqui a pouquinho vai estar disponível, inclusive, nós gravamos esse episódio ontem, e ele, nessa especialidade, falando sobre transporte e mobilidade, ele reforça a questão do diálogo, da boa vontade, da necessidade dos prefeitos conversarem e aí sim a gente entender o que a região metropolitana precisa. E só reforça aquilo que a gente tem falado há anos, né, Aline? Há anos, a necessidade de conversa de quem governa e de quem está ali com a caneta na mão para, de fato, tentar, enfim, resolver o que a gente tem de prioridade aqui na região metropolitana da capital mineira. A gente precisa tirar essas barreiras e conversar, assim, prefeitos com a Câmara, com a Assembleia, sabe? Assim, a gente precisa de acordos políticos, a gente precisa que essas pessoas, elas interajam mesmo, que as pessoas que têm o poder, né, elas consigam criar projetos juntas, porque se você for pensar bem e na questão da segurança, se você pensar no crime organizado. O crime organizado, hoje em dia, ele não é um problema só de Belo Horizonte, só de Contagem. Não, ele é um problema de Belo Horizonte, da região metropolitana, de Minas Gerais. Sim. Então, assim, para que ele comece a ter alguma solução, a gente precisaria do governador sentado com os prefeitos para tomar alguma atitude. Porque, olha só, a gente fez uma matéria
há pouco tempo, falando que as facções, 3 facções pelo menos, elas estão invadindo Minas Gerais. E agora, quando as facções invadem um estado, como já fizeram com o Rio de Janeiro, como já fizeram com São Paulo, quem passa a mandar são as facções. E isso está acontecendo nos nossos aglomerados, né? A gente teve, inclusive em Santa Teresa, a gente teve no bairro Santa Teresa, a gente teve um assassinato no bairro Santa Teresa, na Praça Duque de Caxias. Então, assim, e relacionado ao tráfico de drogas. E a solução? Aí, não é um problema da Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal cuida dos equipamentos da cidade. Então não é um problema da Polícia Militar, porque tem que ter inteligência. Aí você vai ver, não, mas a Polícia Civil não tem investimento. Então o problema é de quem? Tem déficit no efetivo da Polícia Civil, as armas são antigas, né? E muitas vezes equipamentos que quase não funcionam, enquanto as facções estão os aglomerados estão com armas, inclusive importadas. Nós estamos falando de armas que vira e mexe, isso vira notícia, né? Exatamente. Porque são armas que chegam com a última tecnologia, que tem capacidade de atingir um helicóptero, por exemplo, da Polícia Militar. E que, de fato, fica difícil de competir. E quem está sendo cooptado lá na ponta é o jovem, é a criança, né? Que deveria estar na escola. Aí, olha como junta tudo, né? Assim, a prefeitura deveria estar cuidando para que essa criança estivesse na escola. Com políticas públicas. Com políticas públicas, né? E não está cuidando, né? Porque a gente vê criança sendo aliciada, virando aviãozinho, e depois a gente sabe o futuro dessa criança. Então, se a gente não cuidar na ponta, o final a gente já conhece, né? Então, assim, é urgente que quem assumir a Prefeitura de Belo Horizonte, quem assumir as prefeituras aí da região metropolitana de Belo Horizonte, se unam ao governo do estado para poder traçar estratégias para barrar essas facções em Minas Gerais. Né? A gente não pode deixar que Minas Gerais vire novo Rio de Janeiro, né? Com bala na linha vermelha. Né? Você imagina que no anel rodoviário a gente não podendo trafegar, né? E ter situações bem complicadas. É preciso realmente o diálogo, eu ressalto bastante isso. Agora, com relação à Guarda Municipal também, e eu acho que falta aí, viu, gente, é um preparo maior, sabe? Porque, olha só, a gente tem 2.500 guardas. Primeiro que eu acho que é muito trabalho para pouca gente, né? Porque, imagina, eles têm que cuidar das escolas, eles têm que cuidar dos equipamentos, das praças, dos parques, né? Mas e como que não tem treinamento? Uma população de 2 milhões de pessoas, de né? 2 milhões de Precisa pessoas. ainda fazer essa relação. 2.500 guardas. Uma cidade enorme, né? Que tem, imagina quanto, são 9 regionais. Sim. Né? Então, assim, são 2.500 guardas, pensando que eles trabalham, eles têm um descanso, né? Eles fazem ali o plantão. E assim, além de serem poucos e estarem com certeza estafados, a gente não tem ainda pessoas, guardas que consigam conversar, por exemplo, com a população LGBTQIAPN+. Sabe? Isso é uma reclamação que a gente recebe muito. Às vezes a abordagem com uma mulher que sofreu um assédio dentro do ônibus, ela não é adequada. Então, assim, preparo, né? Além de tudo isso, a gente ainda tem uma guarda municipal que eu considero ainda muito despreparada. Ela foi armada de uma maneira muito rápida, né? E nesses 4 anos, de uma maneira, digamos assim, a toque de caixa, né? Ela foi armada muito rápido. E a preparação, cadê? Né? E aí a gente vê outra situação, a Guarda Municipal atuando nas UPAs, né, que foi, inclusive, né, foi um pedido da população. Porque, realmente, UPA, Centro de Saúde, é um local que vai ter confusão, gente. E vulnerável, né? Vulnerável. As pessoas estão com dor, as pessoas, né, estão passando por muitas dificuldades, então vai ter problema. O guarda municipal chega lá e ele cria mais problema do que ele resolve, às vezes. Aline, são assuntos complexos, né, Guilherme? A gente tá brincando aqui com cada editor que passa aqui por esse microfone que nós poderíamos ficar uma manhã inteira falando dos problemas
que a gente começa e que no primeiro momento nós tivemos a ideia de falar sobre Belo Horizonte, mas que vale para todos aqueles que estão tentando uma cadeira na prefeitura das cidades de Minas e do Brasil afora. E a gente agradece, viu? A Aline Diniz, a editora adjunta de cidades, que participou um pouquinho aqui do Café com Política com a gente nessa temporada especial desta semana com os editores do Jornal O Tempo. Muito obrigada, um bom dia, né, Bom a todos. dia! É que você tá acostumado com o boa tarde quando você tá aqui. A gente No entende, a F5. gente entende. Acontece com a gente também, tá, Aline? Tá tudo certo. Obrigado mais uma vez, querida, por estar conosco.